Está chegando a hora da virada. Folha de São Paulo desse domingo. Vantagem de Marta volta a cair. Em poucos dias, a diferença já diminuiu 13 pontos. Pesquisa do Jornal da Tarde, também de domingo, confirma. Marta desaba. Diferença para Maluf cai a 14 pontos. Está cada vez mais perto a chance de recuperar São Paulo. Mais alguns pontinhos e o seu voto. Vamos devolver a São Paulo e aos paulistanos o orgulho de viver nesta cidade. Meus amigos, hoje vamos conversar sobre creches, mas quero falar deste assunto com seriedade, com muito respeito às dezenas de milhares de mães que precisam trabalhar e muitas vezes não têm onde deixar seus filhos. Nada de falsas promessas, de mentiras, nem de brincadeiras com o sentimento da população. Minha adversária, Dona Marta do PT, está brincando com as esperanças do povo de São Paulo. Fala que a prefeitura está quebrada e, ao mesmo tempo, faz dezenas de promessas que dependem do dinheiro da prefeitura. Fala em criar empregos para jovens e para pessoas com mais de 40 anos, mas não é capaz de dizer de onde vai tirar o dinheiro para tal projeto. Fala no programa dela que tem 100 mil crianças. Repito, 100 mil crianças fora das creches e deixa entender que vai resolver o problema. Ora, meus amigos, ninguém consegue resolver um problema desse tamanho. Onde ela vai arrumar dinheiro para construir tudo isso? São Paulo, ela mesma fala que São Paulo está falido. Como é que ela vai arrumar dinheiro para fazer creche para 100 mil pessoas, 100 mil crianças? Não tem condição. Eu acho que ela está fazendo um povão de bobo aí, entendeu? Que isso? 100 mil vagas? Aonde que ela vai? Então o dinheiro da prefeitura vai ser só para creche? Já fui mãe de creche, precisei da creche, né? E a gente vê que a gente luta tudo para conseguir uma vaga e ela vai conseguir colocar agora um monte de criança que precisa. Imagina, isso é só para ganhar voto. Seria necessário construir 1000 creches. A prefeitura do PT, em 4 anos, construiu apenas 44. Este é mais um conto de fadas da Dona Marta do PT. Quero falar sobre creches, mas quero falar com respeito, sem brincar com um assunto tão sério e tão importante para milhares de mães humildes da nossa cidade. Você votou em Maluf. Veja no que deu. Deu em centenas de novas creches. Respeito e dignidade para as mães. Carinho e atenção para as crianças, com programas de alimentação, higiene bucal e combate à anemia infantil. Creches com zeladorias municipais, segurança e proteção para os filhos e tranquilidade para a família. Quando Maluf foi governador, São Paulo tinha apenas 2 creches. Ele construiu 240. Como prefeito, inaugurou mais creches e ampliou os convênios. Hoje são 726 que atendem em tempo integral a 91 mil crianças de 0 a 6 anos e 11 meses. Na creche, as crianças recebem 5 refeições diárias, assistência médica e pedagógica. Apesar do que foi feito, ainda faltam centenas de creches em São Paulo, principalmente na periferia. Alguém pra cuidar do meu filho, pra que eu possa trabalhar. Um tesouro tão precioso, não fica em qualquer lugar. É por isso que a gente precisa de quem olhe pra esse lado. Uma creche perto de casa, pro meu filho ser bem tratado. Carinho e atenção, cuidado e tranquilidade. Criança, antes de tudo, merece dignidade. O povo pergunta e Maluf responde. Dona Rosilene mora com os 3 filhos nesta pequena casa no Parque Santo Antônio, zona sul da cidade. Ela sustenta a família vendendo flores e, quando sai para trabalhar, deixa as crianças com a irmã. Dona Rosilene tem uma pergunta para Maluf. Maluf, eu gostaria de saber se você vai fazer creche para a população carente. Dona Rosilene, sim, nós vamos tentar resolver esse problema da maneira mais eficiente que um prefeito fez. Eu quero construir um recorde de 150 novas creches. É possível? É. É só 0,5% do orçamento anual. Com 0,5% do orçamento, cerca de 40 milhões por ano,
nós vamos construir essas 150 creches. E tem mais, dona Rosilene. Nós vamos revogar o decreto que proíbe crianças além de 4 anos ficar nas creches municipais. Até 6 anos, eu assumo esse compromisso. Vamos cancelar o decreto. E até 6 anos, as crianças podem ficar nas creches municipais para depois ir para as AMEIs. Também, dona Rosilene, nós vamos restabelecer a lata de leite em pó integral leve leite, 2 quilos. 2 quilos para as crianças pequenas. Eu quero ver as crianças pequenas bem alimentadas, porque elas bem alimentadas, elas vão ter mais saúde e, se Deus quiser, vão poder ter melhor aproveitamento no futuro nas escolas. Alguém pra cuidar do meu filho, pra que eu possa trabalhar. Uma creche perto de casa, pro meu filho ser bem tratado. São Paulo tem o direito de saber. Este é o projeto de lei número 3.542, apresentado na Câmara dos Deputados pela deputada Marta Suplicy, do PT. O projeto propõe a redução de pena para todos os criminosos que estudarem na cadeia. Todos os criminosos, inclusive os condenados por crimes hediondos, que são crimes mais graves, como sequestro, tráfico de drogas, assalto seguido de morte. A candidata do PT está tentando dizer que o projeto dela não beneficia crimes hediondos. Beneficia, sim. Se quisesse deixar de fora os crimes hediondos, a deputada Marta Suplicy teria que escrever isso no projeto. Como não escreveu, o projeto dela serve para ajudar todos os criminosos. São Paulo é uma cidade que sofre com a violência. Todos os dias, quem vive por aqui ouve uma história triste, trágica, onde um cidadão de bem acaba perdendo a vida nas mãos de bandidos. Histórias como a de uma médica que no último dia 17 denunciou na televisão o desaparecimento do marido, também médico, vítima de um sequestro relâmpago. Ela foi até o programa do Ratinho pedir ajuda. O depoimento emocionado causou indignação nos participantes do programa. Ainda tem gente falando em direito humano para bandido, para safado, e lamentavelmente, em diminuir pena de bandido. Olha, gente, não dá. Ou a gente vai cuidar bem do cidadão de bem, ou vai cuidar bem do bandido. A gente tem que optar. Não dá para cuidar dos dois. E o que a gente está vendo é no Congresso Nacional, o nego falando em diminuir pena. Ah, temos que diminuir, não tem que diminuir pena para bandido. Sequestro tem que ser prisão perpétua. E se você colocar o sequestrador na prisão perpétua, ele não vai sair mais para sequestrar ninguém, porque ele faz do crime dele um comércio. No dia seguinte, infelizmente, a polícia encontrou o corpo do médico sequestrado. E o drama voltou a ser assunto no programa do Ratinho. Eles não queriam que terminasse assim, mas o bandido é diferente do cidadão comum. É diferente. Tem que tratar ele de modo diferenciado. A gente está falando isso. E cada vez que a gente fala, tem mais gente discursando que nós temos que diminuir pena. Não tem que diminuir pena. Tem que aumentar a pena. Aumentar. Vote 11. Vote Maluf. Vocês viram a Marta do PT? Disse que ia fazer uma campanha limpa e passou o tempo todo criticando o Maluf. Agora caiu nas pesquisas, está com medo de perder a eleição e partiu para a baixaria. Também não é para menos. Ela estava de salto alto, achava que já era a prefeita de São Paulo. O Maluf sempre disse que o PT estava se fingindo de morto e que na primeira oportunidade ia botar as manguinhas de fora. E aí está. Bastou cair nas pesquisas que a Marta mostrou a verdadeira face. E o PT voltou a ser o velho PT de sempre. O PT das acusações sem provas, das calúnias, das greves e das invasões de terra e dos prédios públicos. O PT não muda e a razão está nas pesquisas deste fim de semana. Está chegando a hora da virada. Folha de São Paulo desse domingo. Vantagem de Marta volta a cair. Em poucos dias, a diferença já diminuiu 13 pontos. Pesquisa do Jornal da Tarde, também de domingo, confirma. Marta desaba. Diferença para Maluf cai a 14 pontos. Está cada vez mais perto a chance de recuperar São Paulo.
Mais alguns pontinhos e o seu voto. Vamos devolver a São Paulo e aos paulistanos o orgulho de viver nesta cidade. Começa agora o programa de Marta Prefeita. Todo mundo que tem assistido ao horário eleitoral tem visto o meu propósito de fazer uma campanha limpa, voltada para a apresentação de soluções para os problemas da cidade. Infelizmente, os paulistanos também têm visto que o meu adversário está movendo uma campanha de baixo nível, agressiva, indecente. Até agora, eu ignorei esses ataques, porque acredito sinceramente que não é isso que o eleitor quer ouvir. Mas tem limite, e eu não vou ficar calada diante dessa covardia. Você se lembra que no debate da Bandeirantes, eu desafiei Paulo Maluf a repetir na minha frente as baixarias que ele vinha dizendo na imprensa. Porque eu tenho sido tão ofendida no rádio e nos seus programas, que eu imaginei que agora fosse a hora da verdade. Então, me surpreende muito, candidato Paulo Maluf, que o senhor ameaça, fala coisas a meu respeito, insinua coisas da minha vida pessoal. Eu achei que hoje, face a face, nós íamos poder ter esse debate e levar isso até o fim. Porque eu estou cheia de blefe, cheia de calúnia, cheia de mentira, Paulo Maluf. Aí isso disfarçou, disse que eu não queria baixar o nível. Agora é gozado, porque baixar o nível fora daqui, baixa. Na minha frente, não tem coragem de fazer. E o que foi que ele fez? Ele baixou a cabeça, desconversou, saiu do debate e continuou sua tática covarde de só falar pelas costas. A mesma covardia que faz com que ele tente fugir da responsabilidade de tudo de ruim que acontece em São Paulo nos últimos 8 anos. A mesma covardia que faz com que ele tente fugir da responsabilidade dos descalabros cometidos pelo prefeito Celso Pitta. A mesma covardia que faz com que ele tente fugir da responsabilidade da falência da Prefeitura de São Paulo. A mesma covardia que faz com que ele tente fugir da responsabilidade de ter levado a maior cidade do Brasil a sentir vergonha de tanto escândalo, de tanta incompetência. São Paulo quebrou. Deixaram São Paulo ao Deus dará. Crise compromete toda a cidade. Pitta joga bomba relógio de 1 bilhão e 400 milhões no colo do seu sucessor. Justiça condena Maluf e Pitta. Precatórios causaram rombo de 7 bilhões a São Paulo. E eu quero deixar bem claro, não sou eu que indico. É a imprensa, são os jornais, são os tribunais. E o que eu vou relembrar a partir de agora são fatos que nada tem a ver com a vida pessoal de Paulo Maluf, e sim com a sua nefasta vida pública. São fatos que têm a ver com o dia a dia da nossa cidade, que têm a ver com os problemas que a nossa população vem enfrentando. Enchentes. Pitta deixa de aplicar 34% contra enchente. Maluf é condenado a pagar 1 bilhão e 200 milhões à prefeitura. Ex-prefeito responde processos há 3 décadas. Maluf tem 40 processos e 9 condenações. O meu adversário responde a 40 processos na justiça e tem pelo menos 9 condenações. E esses processos e condenações são, na sua maior parte, por improbidade administrativa, por mau uso do dinheiro público. A última condenação de Paulo Maluf o obriga a devolver 1 bilhão e 200 milhões de reais à prefeitura. 1 bilhão e 200 milhões de reais é dinheiro que dava para construir 2.400 escolas, 1.200 creches, 80 mil casas populares. Eu não vou aqui adotar as mesmas armas dele de acusar sem provas ou de inventar coisas. Eu quero falar de fatos. Quero relembrar quem é o grande responsável por tudo de ruim que vem acontecendo em São Paulo nos últimos 8 anos. Promotores provam esquema viciado de licitação na saúde. Documento mostra que frango de Maluf abasteceu prefeitura. Tribunal manda Paz devolver 27 milhões. Saúde de São Paulo tem rede de cumplicidade e corrupção. Prefeitura terá de acertar contas atrasadas da educação. Túnel Ayrton Senna custou 96 milhões a mais. OAB aciona Maluf por contrato da Faria Lima. Promotores vão à justiça contra a Faria Lima. E antes de terminar esse programa, eu gostaria de fazer um alerta a toda a população. Esse é um dos momentos mais importantes da história de São Paulo. De um lado,
estão reunidas as forças democráticas da cidade. As pessoas indignadas com a impunidade e o desrespeito. Do outro lado está Paulo Maluf. Se você também acredita que a única chance de reconstruir São Paulo é encerrar definitivamente esse capítulo trágico da política brasileira, conhecido como malufismo, eu conto com a sua força, com a sua verdade. E eu tenho certeza, convicção, de que depois de sofrer por 8 anos com a irresponsabilidade de administrações tão desastrosas, São Paulo não vai querer passar novamente por tudo isso. Está mais do que na hora das pessoas de bem, que vivem e têm família nessa cidade, se unirem para varrer o malufismo de uma vez por todas. Chega! São Paulo precisa de honestidade, de ética, de transparência, para poder voltar a ser a cidade dos nossos sonhos. A cidade da esperança, a cidade do trabalho, a São Paulo da dignidade. Insinuações que o Maluf faz com relação a Marta, acho que ele não tem moral para falar de nada. O passado dele diz tudo, né? O governo dele na prefeitura foi cheio de corrupção, né? O Maluf está usando de baixaria contra a Marta. O Maluf está jogando sujo, ele não está sendo muito honesto, porque ele cobra uma campanha da Marta e ele também não expõe a dele. Tá distorcendo tudo que ela falou, né? Eu acho que ele não tá mostrando nada de plano pro governo. Pelo contrário, só tá ofendendo ela, distorcendo a cabeça dos eleitores. Maluf nunca mais! O Pita foi ruim demais! Maluf nunca mais! E os processos nos tribunais, o que você me diz, hein? Maluf nunca mais! E os escândalos, vergonha nos jornais! Chega, não quero mais! Maluf nunca mais! E até mesmo o Maluf disse assim: nunca mais, nunca mais, nunca mais votem em mim! Nunca mais votem em mim! Maluf, ufa, nunca mais! Em vez de fazer as propostas do que ele vai fazer, ele esquece os erros dele. Tudo que ele tem de errado, do Pita. Que a pessoa de bom senso vê que é apelação, né? É baixaria, né? Sem, como é que se fala? Não tem cúpula, ele quer ganhar na marra. O que ele está fazendo contra a Marta, no caso dessa campanha, é uma pessoa que não tem escrúpulo nenhum. Se ele está há muito tempo no poder e nunca fez coisas boas para o estado de São Paulo, está na hora de mudar isso aí, colocar umas pessoas mais competentes na prefeitura de São Paulo. Agora, vamos mostrar a verdadeira experiência de Paulo Maluf. São Paulo quebrou. Deixaram São Paulo ao Deus dará. Maluf tem 40 processos e 9 condenações. Precatórios causaram rombo de 7 bilhões a São Paulo. Precatórios, Maluf e Pita são condenados. Maluf condenado a pagar 1 bilhão e 200 milhões de reais à prefeitura. São Paulo já se cansou desse tipo de experiência. Maluf, nunca mais. São Paulo tá o caos. A prefeitura tá falida. Para onde você olha tem problema. É violência, desemprego, gente que não tem onde morar. O transporte virou bagunça. Paz é aquela vergonha. Falta creche, falta segurança nas escolas. O que não falta é safadeza. Nos últimos anos teve tanto escândalo. A coisa ficou tão feia que empresários, trabalhadores, todos se uniram para apoiar a Marta. Isso nunca aconteceu antes. Partidos da esquerda, do centro, todo mundo apoiando a Marta. Pense sobre isso, porque agora o que se discute é a honestidade. Nessa eleição, a dignidade de São Paulo vai às urnas para reconstruir nossa cidade. E você, de que lado você vai ficar? São Paulo vai dar a volta por cima. De Sapopemba, Perus, do centro ao sul a Tremembé. A cidade tá unida, tá sabendo o que é que quer. Quer ver a honestidade, pôr em ordem esse lugar. Contar com a verdade pra poder se levantar. Buscar felicidade com dignidade. Por essa estrela do bem que acreditar. E comigo São Paulo, porque é com a Marta. É com a Marta que eu vou pra dar a volta por cima. Eu quero a Marta. É com a Marta que eu vou. Vamos juntos São Paulo. Porque é com a Marta.
Agora o programa da honestidade, da competência e da dignidade.